receber o parecer do concílio em relação ao exame dos candidatos André Cunha da Silva e Fabrício Henrique da Silveira Russi. Concílio esse realizado no dia 23 de outubro de 2021, às 16 horas, aqui no templo da Igreja Batista Monte Verde. E eu convido então o pastor Mikaloff, ele vai apresentar o parecer da comissão examinadora. Paz. Ata do Concílio de Consagração Ministério Pastoral, aos 23 dias do mês de outubro de 2021, às 16 horas e 27 minutos, no templo da Igreja Batista Monte Verde, situada à Estrada da Cachoeira, número 18, Pau Grande, Magé, Rio de Janeiro. Tendo sido convocado previamente o presente concílio, reuniu sob a liderança do pastor da igreja local, pastor Carlos Alberto Carlos de Souza, que após a devocional convidou os pastores presentes para a formação no concílio de exame dos candidatos André Cunha da Silva e Fabrício Henrique da Silveira Russi. Assim ficou construído o concílio. Presente, pastor Carlos Alberto Carlos de Souza, secretário, pastor Mikaloff Alves Nepomuceno, examinadores, pastor José Pereira Jorge, conversão e chamada, pastor Jorge Luiz da Cruz Davi, eclesiologia, pastor Antônio Carlos Queiroz de Carvalho, teologia, oração de consagração, pastor Zé Dias Gomes da Silva, entrega das Bíblias, pastor Alex Souza Barcelos, orador ocasional, pastor Carlos Alberto Carlos de Souza. O plenário do concílio foi composto por 21 pastores. O presidente concede a palavra aos examinadores, que inicia o exame dos candidatos, relatando a sua conversão e chamada ao Ministério Pastoral e respondendo perguntas no campo de eclesiologia, batista e teologia bíblica. Os examinadores entregam então a palavra ao presidente, que consulta os demais conciliares para perguntas complementares. O concílio dá-se por satisfeito e a palavra retorna ao presidente, que faz consulta aos componentes do concílio sobre a aprovação dos candidatos. Com votação unânime, o concílio recomenda à igreja a consagração ao Santo Ministério da Palavra dos irmãos André Cunha da Silva e Fabrício Henrique da Silveira Russi. O presidente comunica que o ato consagratório ocorrerá às 19 horas e 30 minutos, no dia 13 de novembro de 2021, no templo da Igreja Batista Monte Verde. Logo após a oração feita pelo pastor Zé Dias Gomes da Silva, que orou juntamente com os familiares dos candidatos, o presidente do concílio declarou suspenso os trabalhos às 18 horas e 50 minutos e convidou a todos os presentes para o ato de consagração no dia anterior anunciado. Então, nesse momento, como estamos em assembleia, eu coloco a ata lida, né, e apresentada pelo pastor Mikaloff, secretário do concílio, para aprovação. Espero proposta e apoio para aprovação. Proposto, apoiado. Alguém contrário? Favoráveis, então digam sim. Porque está aprovado. Então vamos dar continuidade. 1 Samuel capítulo 12, verso 24, diz assim: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Vou ler de novo. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. 1 Samuel 12, 24. Convido todos os pastores presentes para que venham aqui. Nesse momento faremos a oração de consagração e pastor Zé é o escolhido da noite. Eu passo a palavra para ele. Quero convidar aqui à frente então o André, juntamente com o Fabrício, para este momento da consagração. Nós vamos ouvir os nossos irmãos, o André e também o Fabrício, apresentando os seus votos de compromisso com o ministério pastoral. Declaração de compromisso ministerial. Certo do meu chamado para o ministério pastoral, eu, André Cunha da Silva, prometo ser fiel a Deus
Senhor da minha vida e ministério. Submeter-me aos mandamentos do Senhor Jesus, meu pastor supremo. Deixar-me ser guiado e ensinado pelo Espírito Santo, agente da minha santificação. Ter a palavra de Deus como meu manual de fé e prática. Pregar as verdades bíblicas com absoluta convicção e fidelidade. Ter uma vida de oração e culto devocional. Cuidar da Igreja de Jesus com responsabilidade, dedicação e amor. Zelar pelo bom relacionamento ético para com os colegas de ministério. E cooperar no desenvolvimento denominacional batista no Brasil e no mundo. Sou grato a Deus que confiou a mim esse honroso ministério. Amém. Declaração de compromisso ministerial. Certo do meu chamado para o ministério pastoral, eu, Fabrício Henrique da Silveira Arruce, prometo ser fiel a Deus, Senhor da minha vida e ministério, submeter-me aos mandamentos do Senhor Jesus, meu pastor supremo, deixar-me ser guiado e ensinado pelo Espírito Santo, agente da minha santificação, ter a palavra de Deus como meu manual de fé e prática, pregar as verdades bíblicas com absoluta convicção e fidelidade, ter uma vida de oração e culto devocional, cuidar da Igreja de Jesus com responsabilidade, dedicação e amor, zelar pelo bom relacionamento ético para com os colegas de ministério e cooperar no desenvolvimento denominacional batista no Brasil e no mundo. Sou grato a Deus que confiou a mim esse honroso ministério. Amém. Que diante do que vocês acabaram de declarar, nós pastores que aqui estamos representando o Ministério Batista no Brasil, desejamos fazer o compromisso de impor as mãos sobre vocês para consagrá-los ao Ministério Pastoral Batista. Ó Deus querido, glorificamos o Teu nome por este momento. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela existência da Tua Igreja. Glorificamos o Teu nome, Senhor, pela existência do Ministério Pastoral Batista em todo o nosso Brasil e no mundo. E agora, Deus, entregamos ao Senhor os Teus servos, irmão Fabrício e o irmão André, e pedimos ao Senhor que o Senhor os consagre para a glória do Teu nome e que eles sejam pastores segundo o Teu coração. Ó Pai, louvamos o Teu nome pela igreja que os recebe e que os conduz para este instante. E nós, as igrejas aqui representadas, desejamos recebê-los no nosso meio, como pastores, amigo e colega de todos nós. Ó Senhor, em o nome do Teu Filho Jesus, de acordo com o que acabaram de declarar, nós, com mãos impostas sobre eles, pedimos que pelo Teu Espírito seja o Senhor aquele que vai consagrá-los, pastor André e pastor Fabrício. Em o nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E bênção. Que momento marcante na vida de todo pastor, o momento da consagração. Passo a palavra ao pastor Alex, que vai fazer a entrega das Bíblias. A palavra de Deus diz a respeito dela mesma, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Haverá momentos em que vocês estarão sozinhos buscando na palavra do Senhor a solução de alguma situação que serão tratados. Há momentos em que vocês vão ter que parar, ir para o seu quarto e orar sozinhos. Mas são muitos os momentos em que vocês também vão precisar de ajuda. Eu vou entregar os dois na mesma hora, entendeu? Porque nesse concílio foi tudo dobrado, né? Obrigado, pastor.
Que honra, irmãos, que honra para mim poder participar dessa festa. Convido a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Consagrar mais uma vez essas vidas, essas famílias que fazem parte dessa construção. Agradecer à Igreja Batista Monte Verde, mais uma vez, sendo exemplo na composição, na formação de liderança para a denominação e para a igreja local. Eu fui consagrado aqui, pastor Carlos Alberto, nosso pastor presidente também, pastor Ornei também foi consagrado aqui, dentre outros colegas que foram consagrados aqui no tempo do ministério do pastor Oséias aqui. Só gratidão. Oremos ao Senhor agradecidos por esse momento. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Te engrandecemos, Senhor, porque a Sua graça, o Seu amor é tão maravilhoso e tão grande, Senhor, que a gente não é digno de nada. Mas a Sua graça, Senhor, vem e transforma homens pecadores em pregadores da Tua palavra, homens transformados, homens mudados, homens que andam de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Oh Deus queridos, abençoe André, Fabrício, esposa, filhos, seus pais que aqui também estão. Tudo louvamos e bendizendo o Seu nome. E a igreja do Senhor diz: poder sentar. Amém. Glória a Deus. Nesse momento faremos, peço que permaneçam todos, faremos algumas homenagens, né? A honra e a glória de Jesus, né? Mas a gente homenageia os chamados e consagrados do Senhor. Então, eu convido a minha esposa, André, e minha filha Letícia, para que venham aqui. Estarão entregando uma lembrança em nome da igreja para a irmã Fabiana e a irmã Fernanda, esposas de pastores, que, como disse muito bem o pastor Alex, são pessoas fundamentais na vida e no ministério pastoral. Podem permanecer aqui. Convido também, pediu o pastor Ney, irmã Marileia, vão estar entregando também um presente aos novéis pastores, André e Fabrício, e todos os adolescentes. Os adolescentes resolveram fazer também uma homenagem aos pastores, porque os dois trabalham ajudando na liderança aí dos adolescentes e jovens da igreja. Então, os adolescentes resolveram também vão fazer uma homenagem a eles. Eu convido todos os adolescentes que venham, né? Todos os adolescentes presentes. Pode vir. Amém. Pastor Zé disse aqui que o Fábio, irmão do André, está acompanhando lá de Fortaleza. Deus abençoe, Fábio, você e sua família aí, nesse momento, em nome de Jesus. Creio que você está feliz vendo o seu irmão vivendo esse momento. Amém? Não deixe o seu pensamento se perder, não converse, e fique atento à palavra do Senhor. Leiamos. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas.
Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para se sentar debaixo de sua videira e de sua figueira. Amém. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Feche seus olhos e oremos mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, Espírito Santo, fala conosco nessa hora pela Tua palavra. Abra nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos espirituais para compreendermos a palavra do Senhor lida, ó Deus, e que será aplicada aqui nessa noite a nós, a nossa realidade, ao nosso momento, ao nosso contexto. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra e fala conosco nessa noite, Senhor, pois é o que a nossa alma deseja e precisa, ouvir a voz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto é um texto que mostra uma das visões do profeta Zacarias. Aliás, Zacarias é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento, até mais do que Isaías, conhecido como um livro messiânico, o profeta messiânico. Segundo a W. Tozer, ele é também um dos mais difíceis de entender, por causa da complexidade das visões. E nessa visão em particular, né, esse capítulo 3, ele relata a 4ª visão do profeta. Qual o contexto desse livro, desse período? Após o exílio babilônico, no 2º ano do reinado de Dario, segundo o capítulo 1, verso 1, que diz que em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Esse sacerdote, sumo sacerdote, chamado Josué, é bom lembrar que não é o Josué, filho de Num, que levou o povo à conquista da terra prometida, mas é o sumo sacerdote Josué, do mesmo nome, filho de Josadaque. Então, esse capítulo 3, ele relata a 4ª visão do profeta, e essa visão que ele tem da parte do Senhor, ele vê o sumo sacerdote sendo acusado por Satanás e sendo justificado por Deus. Isso me faz lembrar do texto de Romanos 8, 33 a 34, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, pensando nesse contexto e nesse texto, eu quero falar nessa noite aos novos pastores e a nós, pastores e igreja de Cristo aqui reunida, sobre o seguinte tema: Deus te escolhe e te justifica. Ele te escolhe, Ele te envia, Ele te respalda, Ele te justifica. Zacarias é transportado pelo Espírito de Deus ao lugar santíssimo, onde ele tem a visão. O templo era dividido em 3 partes. O pátio exterior, onde todos tinham acesso, e lá havia uma divisão para homens, mulheres e gentios.
Homens judeus, mulheres judias e gentios ficavam separados nesse pátio. Esse pátio é referido no Novo Testamento quando Jesus chega e expulsa os cobradores, os negociantes, os comerciantes que comerciavam no pátio exterior, que era a ala separada dos gentios. E Jesus fala que esse lugar deveria ser chamado casa de oração, e eles estavam transformando em covil de salteadores, impedindo que os gentios pudessem estar ali, tendo a oportunidade de ouvir as orações e a leitura da palavra de Deus. Então, o pátio exterior, o pátio interior, onde somente os sacerdotes podiam entrar. E havia o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era um lugar reservado, onde ficava a arca da aliança, representando a presença de Deus, onde somente uma pessoa podia entrar uma vez por ano. E essa pessoa era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar uma vez por ano. E Zacarias tem, na verdade, uma visão desesperadora para qualquer judeu. Por quê? Porque o sumo sacerdote havia todo um preparo antes que ele entrasse no Santo dos Santos para oferecer oferta, holocausto em sacrifício a Deus. Uma semana antes, o sumo sacerdote era posto em um lugar isolado. Na véspera do dia da expiação, ele não dormia, passava a noite orando e meditando nas Escrituras, purificando a alma. Esse era o ritual que o sumo sacerdote passava. No dia da expiação, ele se lavava da cabeça aos pés e se vestia de linho branco, puro e sem mancha. Entrava e saía no lugar santíssimo e sacrificava por si mesmo, e ele voltava, lavava-se novamente, vestia uma nova roupa, entrava novamente, sacrificava pelos sacerdotes. Uma terceira vez ele saía do templo, do Santo dos Santos, lavava-se novamente, trocava roupa novamente, entrava e então ele sacrificava pelo povo. O sacerdote, sumos sacerdotes e os sacerdotes são representantes do povo diante de Deus. Leva as questões do povo para Deus, leva para Deus o sacrifício, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus misericórdia por si, pelos sacerdotes e por todo o povo. Todo esse processo era acompanhado atentamente pelo povo. Olha que coisa tremenda. As pessoas que ali estavam para apoiá-lo e para se certificarem de que tudo estava sendo feito de acordo com a lei e com a devida pureza. Por quê? Porque o sumo sacerdote os representava diante de Deus. Havia uma preocupação do povo com os sacerdotes. E havia um interesse nisso, porque se ele me representa diante de Deus, vou cuidar bem dele. Vou cuidar para que tudo esteja de acordo, para que ele nos represente diante de Deus. E assim fazia. No entanto, essa visão que o profeta tem, ela é estarrecedora, porque Josué, o sumo sacerdote, estava com as suas vestes impuras, sujas, contaminadas. Como isso podia acontecer? Já que havia todo um processo de preparo, já que os sacerdotes acompanhavam o sumo sacerdote em todo esse processo, e o povo também acompanhava atentamente o processo acontecer. Como alguém poderia ter deixado o sumo sacerdote se apresentar diante do Senhor com as vestes impuras, sujas e contaminadas? Os israelitas de modo algum permitiriam que o sacerdote se apresentasse desta forma diante do Senhor. Jamais permitiriam isso. Qual a resposta então para isso? Para essa visão estarrecedora para o profeta? Deus estava mostrando a Zacarias de que maneira ele nos vê. Novos pastores que hoje são consagrados ao Senhor, vocês se veem de uma maneira, o povo, nós, o povo, os vemos de uma maneira, mas Deus vê vocês de uma maneira diferente. Deus olha o coração. Deus disse ao profeta Samuel, certa feita, quando foi na casa de Jessé, para ungir rei a Davi. E ele disse: Samuel, você está olhando errado, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, o homem vê a performance religiosa, o homem vê o grau de conhecimento e de sabedoria. Eu vejo o coração.
Deus vê o coração, Deus vê o interior, Deus vê onde está sujo e onde precisa ser limpo. Então Deus estava mostrando ao profeta de que maneira ele nos vê, a despeito de todos os nossos esforços para sermos puros, bons, cheios de moral ou vestidos de religiosidade. Deus olha e vê o nosso coração, que muitas das vezes está cheio de imundície, muitas das vezes está impuro, muitas das vezes o nosso coração pode estar sendo contaminado por esse mundo, por essa vida, pelas ofertas que o mundo faz, pelas ofertas que o diabo faz para nos envergonhar, para nos derrubar e para nos maltratar e para impedir a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, para impedir, tentar impedir o avanço da igreja. Ele tenta nos manchar, ele tenta nos induzir ao erro para que a gente fique manchado. Zacarias então percebe isso e não importa o que façamos, continuamos inadequados para estar na presença de Deus. Não importa o esforço, não importa toda a religiosidade que a gente possa ter e buscar, continuamos inadequados para estar na presença de Deus. Ninguém está suficientemente adequado para estar na presença do Senhor. Mas o texto diz, verso 3, capítulo 3, do verso 4 ao 7, o anjo dá uma ordem: tirem as suas vestes imundas. Olha o verso 4. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. E disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na sua cabeça e o vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Eu penso que o ministério, a vida da igreja, o ministério pastoral e a vida em si, tudo depende de Deus. Tudo depende dele, tudo depende da maneira em que andamos diante dele, tudo depende da maneira em que colocamos o nosso coração aberto diante de Deus, porque ele é dono de tudo, ele é dono da igreja, ele é dono das nossas vidas. Como ele disse para a igreja de Éfeso, a primeira carta das 7 igrejas do Apocalipse, ele disse: se você não se arrepender e não andar nos meus caminhos, eu venho a ti e tirarei de ti o lugar do teu castiçal. Antes, João tinha tido a visão da pessoa glorificada de Jesus e ele vê nas suas mãos 7 estrelas e 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia e 7 estrelas, 7 pastores, 7 anjos das 7 igrejas. Isso revela-nos que tanto a igreja quanto os pastores estão nas mãos de Jesus. E é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que remove, é Ele que exalta, é Ele que abate. Mas como o anjo disse ao sumo sacerdote Josué, assim diz o Senhor, e ele diz isso solenemente, assim diz o Senhor: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo. Essa é a palavra de Deus ao profeta Josué, ao sacerdote Josué, e a nós. Se vocês andarem nos meus caminhos e observarem meus preceitos e seguirem meus preceitos, eu lhes dou autoridade. Como Jesus disse aos seus discípulos: eis que lhes dou autoridade sobre todos. E a autoridade outorgada a nós é a autoridade que não é nossa, uma autoridade que vem de Deus. E é bom que a gente saiba disso. Então o texto diz
tirai-lhe as vestes impuras. E o anjo diz ao sumo sacerdote: veja, eu removi de ti os teus pecados, eis que eu te purifico, e te dou vestes brancas, e te dou um turbante novo para colocar na tua cabeça, uma mentalidade pura. Vestes brancas simbolizam santidade, pureza e a separação do pecado que todo crente ou todo pastor precisa ter para se manter na presença de Deus. Porque a maior necessidade da igreja, a maior necessidade do pastor, do ministério pastoral, é a presença de Deus. Sem ela, estamos perdidos, sem ela, o nosso caminho se desvirtua do Senhor. E só há um que pode fazer isso por nós, pois ele nos purifica de todo pecado. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, seja pastor ou não, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Séculos depois, aparece outro Josué. Não o sumo sacerdote Josué, segundo a tribo de Levi, mas o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, a quem Melquisedeque, diante dele, se torna um humano comum como nós. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não depende da ordem humana para ser sumo sacerdote. Ele é o próprio sumo sacerdote, o próprio Deus em pessoa, pois a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e séculos mais tarde surge esse novo Josué. Por que esse outro Josué? Porque o nome Yeshua, da onde vem a palavra Jesus, é uma forma abreviada de Yehoshua, que é o nome de Josué em hebraico, e que tem o mesmo significado. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, no grego, salvação de Deus. Salvação de Deus a todo aquele que crê, salvação de Deus a todo aquele que se rende a Ele. Esse outro Josué, que agora é Jesus, o próprio Deus, uma semana antes, começou também a se preparar. Se você ler João capítulo 13, capítulo 14, verá a última semana de Jesus antes da sua morte, e a preparação, sua preparação, assim como o sumo sacerdote lá. Na véspera ele também não dormiu, passou a noite, porque à noite ele foi preso no Getsêmani. Foi levado perante o Sinédrio e foi julgado pelo Sinédrio. Já era tarde da noite. O Sinédrio o julgou e o condenou e o esbofeteou. E Lucas fala que no dia seguinte pela manhã levaram-no a Pilatos. Então há uma noite ali da vida de Jesus, na véspera de sua condenação, que ele não dorme. E segundo alguns especialistas, ele passa a noite em uma cisterna, ficava abaixo da casa do sumo sacerdote Caifás, que havia ali um presídio romano, e abaixo do presídio uma cisterna. Não podia ficar preso no presídio romano porque não havia sido condenado por Roma, apenas pelo Sinédrio. Então eles não tinham onde colocar, então colocaram ele na cisterna. E ele passa essa noite ali clamando ao Pai. O que aconteceu com ele foi exatamente o contrário do que acontecia com o sumo sacerdote. Ninguém o apoiou, o Pai o abandonou. Em vez de ser vestido em ricas vestes, vestes de linho, arrancaram-lhe a única que ele tinha, açoitaram-no, deixaram-no despido e o mataram. Ele também foi banhado, mas com a saliva daqueles que nele cuspiram. Por quê? Deus o fez sacrifício por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Nunca se esqueçam disso. Cristo é o sumo sacerdote eterno das nossas vidas. Se fez sacrifício por nós, morreu por nós, e ele um dia nos chamou, simplesmente para pastorearmos as suas ovelhas. Não são minhas ovelhas, não são nossas ovelhas, são ovelhas do Senhor que ele confiou a nós para pastorearmos. Tenha isso em mente. Nele, em Jesus, Deus nos justificou e nos vestiu com roupas limpas de uma consciência pura.
E esse sacrifício é a única coisa que pode tratar o problema do nosso coração contaminado pelo pecado. Somente Jesus pode purificar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa mente. E, meus irmãos, pastores, André e Fabrício, há pelo menos duas atitudes em que um pastor escolhido, justificado por Deus, precisa ter em sua vida e ministério, e eu quero compartilhar conosco aqui. Em primeiro lugar, a primeira atitude que deve ser nutrida no coração de um homem, de uma mulher ou de um pastor escolhido por Deus é alegrar-se no Senhor e dar a Ele toda a honra. Alegrar-se no Senhor e dar a Ele toda a honra. E eu gostaria de ler Apocalipse 19, versos 7 e 8. Quando o anjo fala ao sumo sacerdote Josué, veja, todos os seus pecados estão sendo retirados, perdoados. Quando Jesus Cristo veio, ele disse a José, disse a Maria, o anjo disse a José e a Maria, ele salvará o seu povo dos seus pecados, eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois ele salvará o seu povo do seu pecado. Alegre-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, como disse Paulo, outra vez digo, alegrem-se no Senhor, pois ele salvou a vossa alma. Acima do chamado pastoral está a salvação da alma. É por isso que no concílio começa com conversão e chamada. Porque se não é convertido, não pode ser chamado. Deus chama, respalda e capacita e envia. A sua alegria é o Senhor, a vossa alegria é o Senhor, mesmo diante das dificuldades e das acusações. Veja Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. É o verso 7 e verso 8. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, pois o linho fino representa os atos justos do povo santo. Alegrem-se no Senhor. Mesmo que vocês estejam diante de dificuldades desafiadoras, alegrem-se. É fácil? Não. É muito difícil alegrar-se no Senhor, mas é perfeitamente possível. Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias, a nossa alegria como povo de Deus não depende da vida em si, a nossa alegria depende dele, que é a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Então, a sua alegria primeira deve ser o Senhor, mesmo que vocês estejam debaixo de acusações do adversário, mesmo que o adversário use pessoas para acusá-los, desde que vocês tenham uma consciência limpa e pura diante de Deus, alegrem-se. Porque Deus é tremendo, né? O pastor vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, difamação, e Deus vai falar no coração do pastor, ora por essa pessoa. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E quando isso acontece, você sente uma alegria tão grande, invade tua alma, teu coração, de tal maneira que você se coloca assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Então, alegre-se no Senhor, mesmo diante das dificuldades e das acusações, e deem a Ele toda a glória, honrem o nome dEle, em tudo quanto vocês se propuserem a fazer. Não caia na tentação de dividir essa glória, porque há momentos maravilhosos no ministério pastoral, não é verdade? Há momentos maravilhosos e nós temos a tendência de querer dividir um pouquinho dessa glória, mas o Senhor diz na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém, aleluia. Mas é uma tentação tremenda, querer dividir um pouquinho da glória e receber os aplausos e os elogios, mas não caiam nessa, como dizia minha avó, não caia nessa asneira.
Deem a Ele toda a glória, honrem o nome dEle em tudo quanto vocês se propuserem a fazer. E eu quero corroborar essa afirmativa com o texto de Malaquias, capítulo 2, versos 1 e 2. Uma palavra do Senhor aos sacerdotes, que aqui a gente está fazendo uma comparação com o ministério pastoral. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que vocês receberam. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Proponha no teu coração dar honra ao nome de Jesus. Porque propor no coração, como diz o texto, se você propuser no teu coração, propuser está no futuro. Futuro do subjuntivo, é? É, professor. Futuro do subjuntivo, propuser. Isso significa que no teu coração você já tem a ideia fixada de que a glória que porventura você receber será transferida automaticamente para Jesus. Você não vai deixar para decidir na hora, isso já está decidido no teu coração antes. E quando os aplausos vierem, você direciona para Jesus. Quando os aplausos vierem, faça um pix para Jesus, da honra e da glória para Ele. Porque é dele, e Ele não divide com ninguém. Então, façam isso e serão bem-aventurados. Em segundo e último lugar, mantenham as suas vestes limpas e estejam sempre debaixo da orientação e do comando do Espírito Santo. Eclesiastes 9, verso 8, aí põe na outra versão mesmo, porque ele é tremendo esse texto. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essas alvas vestes significa pureza, significa vida pura, santa pela oração e pela palavra. Entreguem-se à oração, entreguem-se ao estudo da palavra, entreguem-se ao cumprimento da palavra, sejam cumpridores e ensinem a palavra de Deus sem negociar, pois os tempos são difíceis e tenebrosos. Então, entreguem-se à oração e ao ensino e à prática da palavra. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. A gente pode fazer duas aplicações. A primeira é o óleo de alegria, ao invés de pranto. Então, o óleo de alegria trará alegria ao seu coração, mesmo em momentos de dificuldades e acusações. Esse óleo de alegria, e esse óleo também pode representar a unção do Espírito Santo, que vocês receberam com a imposição de mão dos pastores no dia de hoje. A unção do Espírito Santo que acompanha vocês, que fortalece vocês, que guiará a vida de vocês, as decisões de vocês, porque haverão dias difíceis, decisões difíceis, geração difícil, e que vocês dependerão do comando do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Muitas das vezes terão que tomar decisões que até no seu próprio coração você não está entendendo, mas o Espírito Santo está falando no teu coração. Faça isso. Esta é a minha vontade. Sigam a orientação e o comando do Espírito. Sejam sempre cheios do Espírito Santo. Nunca abram mão disso. Nunca troquem a santidade, o Espírito Santo, a palavra de Jesus por qualquer coisa ou qualquer oferta que esta vida faça para vocês. Nunca troquem. Nunca substitua a pessoa do Espírito. Sejam sempre cheios do Espírito. Vocês vão pastorear uma geração desafiadora em um mundo que rejeita Deus. Vocês vão pastorear uma nova geração extremamente desafiadora, com ideologias desafiadoras, com atitudes desafiadoras que desafiam o próprio Deus.
É essa geração que vocês vão pastorear. No entanto, sejam cheios do Espírito Santo e estejam atentos à sua voz. Não deis lugar ao diabo, pois ele é o grande acusador dos servos do Senhor, que um dia será banido para sempre. O Senhor fala em Apocalipse que ele será destruído pelo sopro da boca do Senhor. Então, não deem lugar ao diabo. Às vezes damos lugar ao diabo nas pequenas coisas dessa vida. E a gente precisa tomar cuidado. Porque ele é o grande acusador. Lembra no texto que ele estava na visão de Zacarias, de um lado Satanás e do outro anjo do Senhor, e Satanás fazia acusações. E o anjo do Senhor diz para ele: eu rejeito, assim diz o Senhor, eu rejeito suas acusações, e eu te repreendo. Quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, fala lá em Judas, ele não ousou pronunciar nenhuma palavra de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor há de repreender toda ação do diabo na vida de vocês. O Senhor há de repreender toda ação do diabo no lar de vocês, na família de vocês, no casamento de vocês. Mantenham puro o casamento, o leito sem mácula. Mantenham puro a educação e o tratamento dos filhos. Mantenham puro o coração e a mente diante do Senhor, para que Deus seja honrado através da vida de vocês. E o Senhor dirá para Satanás: eu te repreendo, porque eles são para mim como uma brasa tirada do fogo, que foi purificada para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto vocês e nós, pastores presentes e pastores chamados por Deus, estivermos no ofício pastoral, devemos vigiar, orar e viver em submissão ao Senhor Jesus, combatendo o bom combate, com a consciência de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas que se levantam, a nossa luta é contra Satanás e suas hostes. E essa luta deve ser praticada, deve ser lutada com as armas corretas. Pois Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São as armas que o pastor deve ter para o bom combate. E ao final a gente poder dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu quero encerrar o sermão dessa noite com duas citações. Uma do puritano John Flavel e outra do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, considerado príncipe dos pregadores, um homem de Deus. E eu gostaria de ler, preste atenção. Os labores do ministério esgotarão a medula dos seus ossos, apressarão a velhice e a morte. Eles estão bem ajustados em comparação com a labuta dos homens na colheita, ao sofrimento de uma mulher em trabalho de parto e às agonias de soldados na extremidade de uma batalha. Nós temos de vigiar quando os outros dormem. E, de fato, não é tanto o custo dos nossos trabalhos, como o desprezo deles que nos mata. Não acontece conosco como acontece com outros trabalhadores. Eles acham seu trabalho como o deixaram, mas nós não. Pecado e Satanás bagunçam quase tudo que fazemos. As impressões que deixamos sobre as almas do nosso povo num sermão desaparecem antes do próximo. Sim, temos de lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-los até ficarmos pálidos e pregá-las até o ponto de desmaiarmos. Mesmo que o povo não ouça, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue, para que você não se torne também casa rebelde. Receberemos peitos doloridos, dores nas costas e pernas trêmulas, mas se pudermos, por todos os meios, ser aprovados como servos fiéis de Cristo, ouviremos aquela voz saindo da sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E
a citação de Charles Spurgeon que diz que o sermão principal de sua vida seja pregado pela sua conduta. Acima das suas palavras, sua conduta. Esse seja o sermão principal da sua vida. E que o Senhor nos ajude na nossa caminhada como igreja de Jesus, como pastores de Jesus, a vivermos de maneira que agrade ao Senhor. Mesmo que muitas das vezes essa maneira de viver não agrade os outros ou não agrade a nós mesmos, mas certamente agradará ao Senhor se vivermos alegrando-nos mesmo diante dos momentos mais desafiadores e sombrios da vida, pois a nossa alegria não depende de circunstâncias, mas do Senhor. E uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de fé e pureza, revestidas do amor divinal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo Ele por sua palavra. E depois vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor bendito, Deus santo e poderoso, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Obrigado porque somos tratados pelo Senhor cada dia. Todos os dias o Senhor tem tratado de nós como um pai que cuida do filho ao qual ama, um pai que corrige o filho ao qual ama. Assim o Senhor tem feito conosco. Eu te agradeço pela tua palavra que nessa noite nos desafia, Senhor, não só aos novos pastores, mas aos pastores, a mim, a igreja do Senhor e a todos aqui presentes, a vivermos uma vida na presença de Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, o pastor querido das nossas almas. Como diz a tua palavra, o Senhor é o meu pastor. Senhor, que eu viva para te agradar, que cada um de nós possamos viver de maneira agradável ao Senhor. Abençoa André e Fabrício, Senhor, nesta caminhada a qual eles iniciam, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles vivam de maneira agradável ao Senhor todos os dias das suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, meu Abba, meu papai, pelo dom da vida. Antes de mais nada, calma aí. Deixa eu pegar o lenço aqui que mamãe me deu. Eu não sei se não. A Deus pelo seu amor, pelo dom da vida, pelo seu amor incondicional que me alcançou, apesar de mim, por sua presença constante, por nunca desistir de mim e, sobretudo, pela honra e o privilégio de ter sido chamado pelo Espírito Santo para essa excelente obra, como o apóstolo Paulo diz. Meu Pai querido, meu amor por Ti é imensurável e eu te agradeço pelo Teu amor. A minha amada esposa Fernanda, fica de pé, meu amor, amor da minha vida, obrigado por tanto, pelo companheirismo, pela cumplicidade, compreensão, apoio incondicional. Obrigado por me completar. Te amo absurdamente. Pode continuar de pé, amor, por favor. Aos meus filhos, Theo e Liz. Fique pé, Liz. Muito obrigado pela explosão de sentimentos maravilhosos que vocês nos causam. Muito obrigado pelo amor compartilhado em família.
Muito obrigado pela oportunidade de ensinar e muitas das vezes de aprender com vocês. Vocês são especiais. Amo vocês. Meu paizão, pastor Oséias, por favor. Muito obrigado pelo amor, pela amizade, pelo exemplo de homem, servo do Senhor, pelo exemplo de pastor que você é para mim. Sua vida e seu ministério foi e é uma inspiração para que eu chegasse aqui. Tenho certeza também é uma inspiração para muitos que aqui estão. Eu louvo a Deus pela sua vida. Minha mãe querida, fica de pé, mãe. Fica de pé, mãe. Ah, já tá. Sou grato a Deus pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Já falei isso muito. Pelo referencial de luta, de determinação. Sobretudo, um exemplo de serva de Deus que você é. Te amo. Ao meu querido irmão que está assistindo na live, meu irmão Fábio, minha cunhada Francielza, meus sobrinhos, representado aqui pela Stephanie, que me fez a surpresa hoje. Por favor, Stephanie, fique de pé, representando toda a família do Fábio Abraão, pai de uma grande nação. Meus sobrinhos Stephanie, eu tive que escrever para não esquecer, né? Stephanie, Fábio, Rebeca, Maria e Flávia. Muito obrigado por vocês ocuparem uma parte tão especial no meu coração. Amo vocês gigantescamente. Minha sobrinha recebe aqui esse abraço. Esses agora que eu vou citar não tem como ficar em pé. Aos meus avós, Berodete, Eunice, José, Nilda, Rubens, Kink, todos em memória, por terem sido a minha base, meus exemplos de luta, integridade, de servos fiéis ao Senhor. Como eu queria vocês aqui agora. Que saudade. Amo vocês. A minha segunda mãe, Cedineia. Fique em pé, né? Obrigado por tanto amor compartilhado. Tanta risada, tanta briga. Ao Decleilton, seu esposo, por cuidar da Neinha. E das minhas sobrinhas do coração, Daiane e Júlia. Não sei se elas estão aqui. Daiane e Júlia, fica em pé, Daiane. Amo muito vocês. Muito, muito. Obrigado por serem tão especiais para mim. Ao meu sogro e pai, meu segundo pai, Ornei, a minha sogra e mãe, Marileia, como sou grato a Deus pelas bênçãos que vocês são em minha vida e pelo presente maravilhoso que vocês me deram. Ao meu cunhado e irmão, / filho mais novo que está de serviço, Tiago
Marília, por tanto amor e amizade, cumplicidade que temos entre nós. Amo vocês muito. A todos os meus tios que aqui estão, tios e tias, por favor, fiquem de pé. A tia Almira, Dilson, meus primos e primas, que eu os tenho como irmãos, fiquem de pé. Cris, Renata, Fernando, Manuzinha. Todos os parentes que aqui estão comigo, caminharam, me conhecem os meus erros, meus defeitos e sabem o quanto eu os amo. Amo minha família. Já estou acabando, tá, gente? Tá na metade da folha, estou brincando. Ao meu pastor Carlos Alberto, por favor, pastor. Muito obrigado pelos conselhos, pelo apoio, pela amizade, pelo companheirismo, pelo exemplo de pastor que o Senhor é, sobretudo como uma referência ministerial que se tornou para nós, tenho certeza. Muito obrigado por você, pela sua família, Andréia, Lelê, também Mateus. Ao meu amigo, companheiro nessa labuta aí, Fabrício. Muito obrigado, cara. Foi muito bom compartilhar esse momento contigo, né? De tremedeiras, de suar frio contigo aqui, mas foi uma honra compartilhar nesse momento juntos, você e sua família querida. Aos meus irmãos e amigos do Ministério de Louvor, meus queridos, todos vocês, junto com ele, Dani também, meus amigos de sempre, cara, né? Desde a banda Imagem e Semelhança, desde o início do ministério, vocês são muitas bênçãos na minha vida, muitas. Eu amo vocês de coração. Dani, amo vocês. Muito obrigado. Aos meus amigos que aqui vieram, eu peço, amigos de outras igrejas que estão aqui, amigos e irmãos que estão aqui, de outras igrejas, por favor, fiquem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus por suas vidas. Elvésio, pastor Jonatas, tantos irmãos. E eu quero ressaltar, dentre vocês, não, assim como o Fabrício falou, não é desmerecendo ninguém, mas alguém muito especial para que esse momento estivesse acontecendo aqui. Meu irmão Vanik, muito obrigado, cara. Você foi instrumento de Deus que me sacudiu e fez com que eu abrisse os olhos para o chamado que o Senhor tinha na minha vida. Eu já falei isso para você. Você, juntamente com o pastor Silas, foram usados por Deus para que, enfim, eu me rendesse ao chamado que tanto eu rejeitei durante a vida inteira. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado porque o Senhor preservou a sua vida, pelo milagre da vida. Como eu orei. Falei, Senhor, eu queria o Vanik lá. E você está aqui, cara. Muito obrigado. A minha amada Igreja Batista Monte Verde. Minha família. Nasci aqui. Meus irmãos queridos. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de crescer espiritualmente com vocês aqui nesse lugar, pela comunhão. A todos os amigos e irmãos que vieram, pastores que vieram louvar a Deus conosco, estão online também. Tem amigos, né, do trabalho que estão online. Eu agradeço muito a vida de vocês. Familiares que estão em outros estados e até em outro país que está assistindo. Amo vocês. E o meu muito obrigado. Muito obrigado.
Até aqui o Senhor nos ajudou. E nós contamos com a oração de vocês, para que possamos caminhar. Ainda temos muito que aprender. É apenas o início de uma longa caminhada. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Muito obrigado, queridos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.